Olá, boa noite, meus irmãos, tudo bem? Eu saúdo a todos com o amor de Deus que nos une, amém? Que saudade de vocês, mas eu fico feliz de poder ter essa oportunidade nesse culto de oração, poder levar aos irmãos a mensagem de Deus para as suas vidas. Meus irmãos, como é que está sendo esses dias de isolamento social? Os irmãos estão cumprindo esse isolamento? Eu estou isolado aqui em casa desde o dia 17 de março. E quero confessar aos irmãos que tenho ouvido muitas coisas, tenho visto muitas coisas pela internet, muitas notícias interessantes, muito lixo também, e tenho procurado separar o joio do trigo. Tenho visto muitas coisas ditas com profundidade, com estudo, mas também tenho visto muitas coisas erradas que estão colocando a gente muito confuso. E mais uma coisa me alegra muito, que mesmo diante de toda essa situação, Deus tem colocado mensagens maravilhosas através dos irmãos. Que coisa maravilhosa é essa oportunidade que nós estamos tendo de ouvir os irmãos trazendo todos os dias uma reflexão diferente, que fala do amor de Deus, que fala sobre uma série de coisas que estamos procurando ouvir. E quando eu estava pensando, orando, o que diria nessa noite para os irmãos, eu percebi que era necessário nós falarmos talvez alguma coisa sobre isso, mas voltado por algo muito maior, que é justamente a superação. Meus irmãos, nós vamos meditar nessa noite sobre um momento, o momento que estamos vivendo, que é o momento de superação. Eu convido a todos os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 138, um salmo que fala sobre a ação de graças de Deus pela sua fidelidade, onde todos os reis o louvarão. Salmo 138, Salmo de Davi diz assim: Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para a humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que estamos vivendo agora com nossa igreja, todos juntos, reunidos. E te clamo, Senhor Deus, que essa mensagem possa tocar no coração de todos, da mesma forma como tocou o meu coração, da mesma forma que me motivou a superar todas essas dificuldades que estamos enfrentando. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua mão poderosa sobre cada uma de nossas vidas. Obrigado pela tua graça e nos abençoe, Senhor Deus, pois nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Como disse, meus irmãos, temos ouvido mensagens maravilhosas dos irmãos durante esses dias. E o que eu tenho percebido nessas mensagens? É que Deus tem procurado insistir que não podemos nos esquecer que em tudo, inclusive no que é previsto, nos seus sinais, Ele também tem um grande
propósito para as nossas vidas. Meus irmãos, sempre estaremos enfrentando situações que abalam a nossa fé e precisamos estar firmes de que Deus está acima de tudo, mesmo o homem não acreditando nisso. Como é difícil, meus irmãos, cantarmos louvores se a tristeza e a desesperança se escondem em cada nota musical. Meus irmãos, por mais que não queiramos aceitar, não tem jeito não. E isso acontece com qualquer um. Essas crises estão na Bíblia, meus irmãos, especialmente nos Salmos, que revelam momentos de angústia e desespero do salmista. Por trás da beleza de suas palavras e versos está o drama e a dor em meio à sua melodia. Uma dessas revelações é o Salmo 138. Pouco sabemos sobre as condições que foi escrito. O que sabemos está no próprio poema e mostra um contexto que tem a ver com cada um de nós. Por que será que Davi escreveu o Salmo 138? Não sabemos muito, mas a leitura nos mostra uma pessoa em depressão, passando por uma dificuldade prolongada, como se fosse uma grande guerra. Os versículos 7 e 8 revelam o clima interior de Davi, que traduz também as nossas condições atuais. Diz assim a palavra de Deus, versículos 7 e 8. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Davi conhecia momentos de angústia e sabia que era como enfrentar uma adversidade. Se preocupou em colocar a sua fé em Deus para não ficar sozinho com tudo que estava acontecendo. Por isto, pede na linha final, no versículo 8, Senhor, não me abandones as obras das tuas mãos. Quantos de nós não têm se identificado com ele, não é mesmo, meus irmãos? Só que, mesmo em meio ao sofrimento, Davi cantava. E de que forma ele cantava? De todo o coração. Está lá no versículo 1. Na verdade, ele cantava desse jeito para Deus, porque seu Deus era um Deus único. Muitos pregadores daquela época confundiam as mentes dos mais fracos na fé e com o intuito de confundi-los para se afastarem do Deus verdadeiro, prometiam deuses que acabariam com o sofrimento rapidamente, que fechavam os corpos para que não fossem alcançados. Mas Davi sabia que eles eram falsos e ficava com seu Deus, mesmo que suas respostas não fossem assim tão rápidas como ele queria. Mas ele tinha certeza que seriam respostas verdadeiras. Mesmo em meio à confusão que estava a sua vida, sua mente estava voltada para Deus. Ele olhava para cima e via um Deus único no céu, amoroso, amável, amigo. Seu desejo era que todos contemplassem esse Deus, que abrissem os seus olhos, inclusive os que se achavam poderosos, tanto na política, na arte, no esporte e na guerra. A despeito de sua glória, Deus se importa com os que estão enfraquecidos, perseguidos, desanimados, cansados e solitários. Meus irmãos, nunca se esqueçam que Deus se interessa pelos nossos problemas e dificuldades. Ele nunca está ocupado para nos atender. Seu Santo Espírito está dentro de nós e, portanto, sabe de tudo o que acontece com a gente, inclusive de nossas limitações. Não conseguimos mentir para Ele. Quando nossas forças
demonstram enfraquecimento, Deus cumpre o seu propósito em nós, pois nossa vida nunca caminha sem rumo e sem comando, sem que os seus propósitos se cumpram. Muitas vezes, nós é que atrapalhamos essa obra de Deus. O profeta Isaías nos relembra a profunda verdade da ação de Deus em Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam mais, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então, meus irmãos, quando Deus estende a sua mão para nos socorrer, ninguém, mas ninguém pode fazê-la recuar. Isaías 14, 27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Com essas declarações, descansemos na sua palavra, meus irmãos. O propósito daquele que nos criou é preservar a nossa vida, como está lá no versículo 7, e nos tornar maduros na fé. Afinal, somos obras das suas mãos, versículo 8. E por isso, podemos afirmar que Deus tem um propósito para cada pessoa criada por Ele. E quais são os recursos de Deus para cumprir o seu propósito para conosco? São muitos, mas agora eu queria destacar somente dois. Em primeiríssimo lugar, Deus nos dá a força e a coragem que precisamos para vencer as nossas necessidades. Versículo 3 diz assim: no dia em que eu clamei, me escutastes e alentastes com força a minha alma. E não há nada melhor, meus irmãos, do que a oração para desenvolvermos essa confiança que depositamos nele, pois é ele quem nos dá essa força e coragem para esperarmos sua orientação ou intervenção. E segundo, Deus também nos livra do pior. Salmo 34, 17 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Deus faz mais do que nos dar força e coragem. Ele intervém sempre a nosso favor. Veja o que fala o salmista no versículo 7. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O amor de Deus está acima de tudo, e por isso devemos sempre louvar, cantar, clamar e orar. Jesus nos advertiu que nesse mundo teríamos aflições, mas ele também nos pediu para termos bom ânimo, pois garantiu: eu venci o mundo. E se Cristo venceu, mesmo que por amor a ele sejamos todos os dias entregues à morte, nada que nos aconteça, incluindo aqui a angústia, os medos e as crises, podem nos separar do amor de Cristo, pois em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Romanos 8, 35 a 37. Portanto, meus irmãos, pensem no seguinte: se estamos vivendo um momento muito difícil, chegou o momento de colocarmos em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Romanos 15:13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Portanto, meus irmãos, chegou o momento da nossa superação. O cristão nunca pode se dar por vencido. Jesus está conosco e se ele venceu o mundo, o que são essas crises perto disso? É difícil? Claro que é. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quer um outro grande exemplo de superação? Pedro. Quantas besteiras Pedro falou e fez. Ele teve seu momento de estar por cima e um momento de grande angústia quando negou a Cristo. E Deus o abandonou por isso? Claro que não. Pelo contrário, o ajudou a superar todas as suas dificuldades pessoais e realizou grandes obras na sua vida. Em Atos 10, versículo 39 a 45, vemos que Pedro foi convocado por Deus para pregar para um povo rejeitado, os gentis, e brilhantemente fez isso na casa de Cornélio, onde todos estavam reunidos, judeus e gentios, e o Espírito Santo foi manifestado naquela hora. E a partir desse momento, Pedro se tornou um grande líder. Não mais por força de sua personalidade, mas sim porque sua vida tinha se transformado com tudo que tinha lhe acontecido. A vida de Pedro nos ensina que o Senhor usa cada um de nós, mesmo com nossas fraquezas, limitações, transformando o nosso ser, nossas atitudes e nossa personalidade. Nossas escorregadas ao erro de palavras e atitudes serão superadas pela disposição de acerto e vitória pela operação do Espírito Santo em nós. Pedro ainda nos ensina que mesmo diante da maior queda moral ou espiritual, Deus nos dá sempre oportunidades de superação. Deus tem grandes obras a realizar em sua vida, meus irmãos. A superação de Davi se fez na sua intimidade com Deus e na confiança plena do seu socorro. A superação de Pedro se iniciou no momento de sua maturidade em seu relacionamento com o Pai através de Jesus. Que possamos tomar Davi e Pedro como exemplos de superação e buscar uma nova trajetória para as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nunca diga que algo é impossível de ser feito. Diga sempre: eu ainda não o fiz. Provérbios 13, versículo 12 diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas um anseio satisfeito é árvore da vida. Crises não são obstáculos, mas oportunidades ímpares de superação e evolução. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, versículo 8. E Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, nós, como Igreja do Senhor, vamos vencer mais essa dificuldade. Romanos 33, 22 diz: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós,
como em ti esperamos. Os irmãos estão lembrados da mensagem central do Salmo 46? Qual é essa mensagem? Nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Que essa mensagem dessa noite, meus irmãos, possa ter contribuído para o alento do seu coração e tenha despertado o desejo de você superar todas as dificuldades que você esteja passando através de sua fé nesse Deus Altíssimo. Hoje está sendo um grande dia para você, meu irmão. Mas estamos distantes uns dos outros. Hoje é um culto de oração. Eu sei que pastor Leonardo está assistindo esse áudio, esse vídeo. Sei que pastor Chagas está assistindo esse vídeo. Sei que a irmã Elda, a irmã Flavinha, se não tiver de plantão, os demais irmãos, irmão Elton. Então eu vou pedir a vocês, nessa hora, depois dessa mensagem, realmente se você está com desejo de superar essa crise, então abrace, aproveite agora, abrace bem apertado a pessoa que está aí do seu lado e diga para ela: nós vamos vencer juntos, porque o nosso Deus está conosco. Nós vamos superar tudo. Que Deus nos abençoe e que possamos, como Igreja de Cristo, mostrar ao mundo que nós somos realmente diferentes, porque temos a Cristo e o Espírito Santo de Deus guiando as nossas forças, as nossas vidas, e Deus nos orientando em tudo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oremos a Deus nessa hora. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor Deus, por ela ter atingido muitas pessoas nessa noite. E nós te rogamos, Senhor, esteja conosco, sempre nos mostrando que o Senhor é o Deus do impossível, que através do Senhor em nossas vidas, nós vamos superar tudo isso que estamos vivendo, que nós vamos, Senhor Deus, mostrar ao mundo como o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é um Deus único, um Deus verdadeiro. Abençoe, Senhor Deus, a tua igreja, reunida nessa hora. Fica com cada um de nós. Eu te rogo, Senhor Deus, junto com meus irmãos, em nome de Jesus, as tuas bênçãos sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.